Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos ainda continuar falando sobre a unidade 6, que tem como título Professions. E aí, nessa imagem que eu mostrei a vocês no livro de vocês, vocês viram diversas profissões que existem ao nosso redor. E aí eu pedi para vocês, na aula passada, que dizia assim, my profession, ou seja, I will be see, que você gostaria de ser. E aí vocês me mostraram através de imagens, ou seja, vocês desenharam a profissão que você queria ser, ok? E ainda falando um pouco sobre essas diversas profissões que há, seria até quase que, não impossível, mas quase que difícil nós colocarmos todas essas profissões de um papel, porque existem diversas profissões. E aí eu trago uma atividade bem legal para vocês fazerem, uma atividade dinâmica que é na folhinha, certo? E diz assim, de acordo com as profissões enumeradas, escreva o nome de cada uma delas em inglês. Em seguida, vocês pintam a imagem, certo? Então, aqui nós temos 11 profissões, certo? Aqui eu coloquei através de imagens 11 profissões. Cada imagem, elas estão enumeradas, certo? Vocês irão listar essas imagens, colocando o número da foto, da imagem, em seguida colocando o nome da profissão em inglês. Vamos para esse primeiro exemplo. Aqui vocês podem ver que é uma professora, certo? Então, eu vou lá, listo, coloco o número 1 e como é professor em inglês? Então, eu vou lá e coloco teacher. Seria essa primeira profissão. E aí, vocês vão fazer com essas demais profissões. E aí, em seguida, vocês vão pintar essas imagens, deixando essa folha aqui bem bonita com todas essas profissões. E aí, dentre essas profissões, vocês podem observar que estão variadas em cada tipo de área. Por exemplo, na área da saúde, nós temos muitas profissões que estão lá, certo? Como médico, como dentista, como enfermeiro, serviços de limpeza geral. Aí nós temos na área da educação. Na área da educação nós temos também diversas profissões, principalmente quando se trata da área específica de cada um. Na área de lazer, na área de cultura. Então, todas essas áreas que eu estou citando aqui para vocês, existem diversas profissões. E cada uma delas deve ser respeitada, deve ser admirada como são, certo? Então, se minha profissão é ser professor, eu não posso achar que minha profissão é melhor do que a profissão de uma pessoa que varra a rua. Não, a profissão dela é essa, certo? Então, nós não devemos ter preconceito com alguns tipos de profissões, pois a profissão que eu escolhi ser é aquela que eu achei melhor para mim, e aquela que eu gosto, é aquela que eu zelo por ela e gosto de pôr ela em prática. Então, aqui vocês podem ver que tem diversas profissões, e aí vocês vão fazer essa pesquisa. Essa pesquisa vocês podem fazer na internet, olhando a imagem, vendo o que é, colocando lá em português, e aí vai sair a profissão em inglês. E qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, tá? Beijos, até a próxima aula.